Olá e bem-vindos a mais um MielomaCast, primeiro episódio da terceira temporada desse podcast que está aqui para levar até vocês informações super importantes sobre mieloma e sobre a qualidade de vida do paciente com mieloma. E é lógico que não tem maneira melhor de começar essa temporada do que recebendo aqui o nosso querido Dr. Jair Smith Filho. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Cris. Né? É sempre um prazer estar aqui, né? Você sabe que nós gravamos no ano passado, setembro, outubro, por aí. E muita coisa já mudou de lá para cá, né? Bastante. É impressionante como as coisas caminham rápido no mieloma, né? Incrível, incrível. Vamos falar um pouco de CAR-T? A gente se reuniu da outra vez para falar dessa tecnologia tão revolucionária, né? Mas vamos dar um review aqui, vamos dar uma revisão para quem não assistiu aquele episódio. O que é a terapia CAR-T? Que tipo de tratamento é esse? Bom, Cris, o CAR-T, ou CAR-T, a gente está aportuguesando, né, com a chegada, exatamente, as células CAR-T, como muitos têm falado aí também, consiste em você extrair os linfócitos do paciente, que são células de defesa, então os linfócitos T, e isso a gente faz por meio de uma técnica que a gente chama de aférese, que é muito parecido com o que é feito no transplante de medula para extrair as células-tronco, né, no transplante autólogo. Isso, que passa por dentro dessa máquina, que faz a centrifugação do sangue e é feita a coleta das células. Com a diferença que o transplante de medula, você precisa ter algumas técnicas para estimular a célula-tronco de dentro da medula a cair na corrente sanguínea. Ali você já pega uma célula que já é da corrente sanguínea, né, que são os linfócitos T. Mais fácil, então. Mais fácil, exatamente. Então, aí o que acontece? Aí você extrai essas células, leva para uma central de manufatura, um laboratório próprio, no qual é feita a modificação genética. Então, é adicionado um vírus, que é geneticamente preparado para isso e modificado para isso. Não fala vírus, um monte de gente fica apavorada, né? Lembrando de pandemia, entre outras coisas aí também. Mas esse vírus, por exemplo, ele não tem a capacidade de replicar. Então, ou seja, ele é um vírus que ele é próprio só para modificar a célula, para que essa célula expresse na sua superfície um receptor que é destinado a reconhecer as células tumorais e atacar. Então é como se a gente preparasse aquela célula para reconhecer um plasmócito doente, no caso do mieloma, e destruir. E aí quando essas células estão prontas, elas voltam para o local onde está o paciente é preparado, é feita uma quimioterapia, como no transplante, por exemplo, um condicionamento que a gente fala, uma preparação, para que as células CAR elas não sofram a ação do sistema imunológico do próprio paciente, e elas possam fazer exatamente o que elas estão preparadas para fazer, que é atacar a doença. Parece cena de filme de ficção, né? Exatamente, umas décadas atrás... voltando para o sangue, para corrente sanguínea. Umas décadas atrás, acho que ninguém imaginaria que isso fosse acontecer. Pareceria uma coisa de ficção científica mesmo, né? Mas o futuro chegou, né? E está aí disponível para os nossos pacientes. É importante a gente ver como as coisas evoluem, como você falou, rápido, né? Outro dia eu estava vendo no Instagram um filminho lá, dos desenhos da década de 70, 80, que mostravam o futuro, né? Telemedicina, consulta, já virou realidade, né? É o Jetsons, né? É o Jetsons, exatamente, é o Jetsons. Então, assim, a gente vê quanta coisa que a gente achava fantástica, né? Virou realidade. A gente não está andando ainda na vizinha voadora, né? Mas até os soldadinhos treinados para atacar o mieloma a gente já tem. Exatamente, né? Estamos produzindo, né? Onde é feita a manufatura? É aqui no Brasil ou continua sendo feito lá fora? Bom, dessas células, né? A gente tem, na verdade, sim, pode ser feito dentro de laboratórios de pesquisa, de algumas instituições acadêmicas, como aqui no Brasil a gente tem alguns grupos fazendo, entre eles eu ressalto o pessoal da USP de Ribeirão Preto. Isso ainda é estudo, né? Sim, ainda é no âmbito de estudos, né? E eles estão com estudo, na verdade, mais para tratamento de linfoma, com as CAR-T CD19, que também a gente já tem disponível comercial. Mas falando especificamente do mieloma, tanto as pesquisas clínicas que nós tivemos aqui, né, que nós tivemos o privilégio de participar lá na Camargo, de um estudo e tem mais estudos vindo, então isso que é bastante interessante. E o uso comercial que agora foi aprovado recentemente, essa produção tem sido feita em laboratórios fora, especificamente nos Estados Unidos. Por isso que demora. Por isso que demora, porque você tem todo o trâmite de ida dessas células para lá, a produção e a volta dessas células para cá. Quanto tempo demora, em média? Um mês. Bastante. Aproximadamente. Né? 4 a 6 semanas, vamos colocar assim. Então, se tivesse laboratório aqui, seria menos. Assim a gente espera, quando a gente conversa com centros lá fora, o pessoal fala que consegue encurtar quando você já tem um laboratório perto, né? Então, se eu conversar, por exemplo, com o pessoal do Monte Sinai, que teve agora recentemente, que é lá em Nova York,
a fábrica de produção é do lado. Então, vai por terra. Não Mas eles tinham fila. No ano passado eles tinham fila para fazer CAR-T, né? Fila. Tinha mais de 30 pacientes na fila. Exatamente. Essa fila melhorou? O que acontece? A gente vai ver isso agora na prática, né, Cris? Assim, o que a gente tem ouvido, na verdade, é que a expectativa é que essa fila melhore, porque as próprias empresas que fabricam CAR-T têm investido mais em manufatura, né? Só que agora aqui no Brasil, com a gente começando a entrar nesse âmbito agora, né, no âmbito de poder oferecer a nível comercial, aí sim a gente vai começar a ver como é que isso vai se comportar na prática. Eu estou otimista, mas vamos ver como é que isso vai ser. Pelo menos os pacientes que participaram da pesquisa conseguiram receber no momento programado. Né? Mas assim, agora a gente precisa ver de fato como que isso vai ser para os pacientes de uso comercial na vida real, né? Na pesquisa isso é tudo muito controlado, tudo muito programado desde o início. A vida real não é bem assim, né? A vida real a gente tem uma série de situações que podem acontecer e requer bastante adaptação se necessário. Eu já sei que tem gente do outro lado que vai assistir e falar, poxa, mas só agora que o CAR-T vai ficar disponível? Já foi aprovado há tanto tempo. Tem a aprovação, né, o registro, a aceitação do registro, depois tem toda uma discussão de preço e regulamentação, né? Então isso demorou, gente. Então não é que ele está sendo aprovado agora finalmente está disponível, precificado, né? E a gente sabe que acesso ainda é um problema, né, doutor Jair? É o principal, né? É o maior dos problemas, infelizmente. Bom, a gente está falando de terapias que a logística toda, né, quando a gente fala que parece ficção científica, mas o que a gente vai lembrar disso, né? Então, além dessa questão da produção que é feita dentro de um laboratório que é destinado para isso, você soma o custo disso tudo, todo o programa de desenvolvimento clínico, todos os estudos que foram feitos em pacientes para poder comprovar a eficácia e segurança. Então, isso que os fabricantes alegam que vem por um preço tão caro, né? Se a gente fala do CAR-T em mieloma especial, ele custa no exterior perto de $500 mil, $475 mil aproximadamente. Se você já baixou o preço, hein? Se você traz isso para o Brasil, converte no dólar, que infelizmente a gente está com uma situação aí em termos de valorização da nossa moeda bem difícil, né? Já deu 2,5 milhões. Exatamente. 2 milhões E ainda você soma os impostos em cima disso, vai para perto de 3 milhões, mais as despesas hospitalares. Então fica uma terapia por volta de 3 milhões mais ou menos, né? Então eu acho que isso daí de fato é uma situação que é bastante delicada, a gente entende todos os lados, né? Principalmente os lados dos pagadores, porque a gente sabe que muitas terapias hoje, que já estão disponíveis, elas custam, se você for somar o tempo que os pacientes estão tratando, para bater a conta dos 3 milhões, muitas das que já estão disponíveis já acontecem, né, por uma questão de tempo. A grande questão é quando você tem que pagar isso de uma vez, né, que é o caso do CAR-T, porque o CAR-T é uma terapia única, né, você não divide em etapas, você dá um tratamento único de uma vez. Então, acho que a grande discussão hoje é a gente tentar chegar numa solução que seja mais sustentável, né? E que, claro, que a gente chegue no momento que esteja mais confortável para as três partes, né, envolvidas, que é quem produz, quem paga e quem faz, né? Quem faz, no caso, nós, as instituições. Então, acho que, de fato, a gente tem que caminhar para isso, né? Eu estou otimista que a gente chegue num cenário mais confortável, né? E me conta aí sobre mieloma em específico. Vocês já fizeram quantos CAR-Ts dentro do âmbito de estudo clínico em mieloma? Nós já fizemos, só no AC Camargo, lógico, né? Isso, nós já fizemos no AC Camargo, a gente participou, aliás, antes disso, a gente participou do estudo clínico, né, do CARTITUDE-5, que era um estudo que ele compara dois braços, né, um braço CAR-T e um braço não CAR-T, para pacientes, a princípio, inelegíveis ao transplante autólogo ou sem intenção de fazer o mesmo. Então, o que acontece? Mas recidivados ou em primeira linha? Primeira linha. Primeira linha depois do... Conversou. Exatamente. Exato. Então, a primeira linha, em especial, a gente tem uma expectativa muito boa, né? E é onde você começa a tentar achar a melhor maneira para que no futuro, quem sabe, a gente fale que a doença seja curável. Já pensou? Então, assim, isso é o sonho de qualquer um de nós, né? Eu lembro quando o doutor Jair falou do estudo, né? Falou, se aparecer algum paciente, né? Que tenha esses critérios de elegibilidade. E aí o que a gente vê é que quando o CAR-T foi aprovado para mieloma, ele foi aprovado para paciente recidivado, não é isso? Exatamente. Então, antes,
A aprovação que tinha nos Estados Unidos, os pacientes tinham que ter obrigatoriamente 4 linhas prévias. Agora, o que acontece? O ano passado foi apresentado um estudo de pacientes que tinham de 1 a 3 linhas prévias e eram refratários à lenalidomida. E esse estudo, na verdade, aí sim já era um estudo fase 3, já era um estudo que tinha uma comparação, né, com um braço, que eram pacientes que recebiam tratamento à base de pomalidomida. E aí sim, esse estudo mostrou uma baita superioridade, uma grande superioridade do CAR-T versus o grupo controle, né, que eram os pacientes que tinham usado a poma em combinação com bortezomib ou com daratumumab. E aí, realmente, assim, até digo que foi o estudo que teve o resultado mais impactante no cenário recidivado refratário do mieloma hoje, que é o estudo CARTITUDE-4. Então, assim, isso ganhou essa aprovação, né? A bula brasileira hoje já vem com essa aprovação, mas, assim, tendo o pré-requisito desses pacientes também já terem exposições prévias, né? A lenalidomida, no caso sendo refratário, a bortezomib, e a gente sabe que boa parte desses pacientes acaba recebendo daratumumab antes de chegar até lá no CAR-T também. Então acaba que cai nesse contexto aí dos pacientes triplo expostos às principais classes de drogas, porém não mais limitando ao mínimo de linhas prévias de tratamento para poder receber. E quando você acha que a gente vai ter os dados, serão apresentados os dados do CAR-T para a primeira linha, para paciente, né, no caso que não era elegível ao transplante ou não queria fazer e que era virgem de tratamento e fez o CAR-T? Quando que a gente vai ter os primeiros resultados? Eu me arrisco a dizer que vai ser o ano que vem, 2025, e quem sabe no Congresso da Sociedade Americana. Então, no só 2025. Em dezembro de 2025. Acredito que sim. Se por um acaso a gente for surpreendido, né, porque esse estudo, na verdade, ele já encerrou o recrutamento aqui no Brasil, ainda estava aberto o recrutamento em alguns países, por isso que eu acho que vai ser só 2025. Mas se por um acaso a gente se deparar com algum dado avassalador, quem sabe isso seja encurtado para metade de 2025, mas eu acredito que seja mais para o final do ano. E pode revolucionar muita coisa, hein? Com certeza. Né? Então, e como é que foi então, a experiência que vocês tiveram com o paciente já com o produto registrado? Já teve algum para mieloma? Por enquanto ainda não. A gente já avaliou casos lá no AC Camargo, que já foram referenciados para nós, e a gente já indicou, né? Já indicou, mas existe todo um caminho aí agora, né, com relação à aprovação do CAR-T e que os pacientes de fato possam receber o tratamento. Então, nesse momento agora já tivemos casos indicados, no qual a gente está aguardando as aprovações. Bom, como a gente não pode falar de resultado de paciente em estudo clínico, né, porque a ética não permite, como é que tem sido o resultado com os pacientes que vocês têm feito já de leucemia, de linfoma, né, que vocês estão fazendo? Isso, exatamente. Como é que tem sido os resultados? Cris, o que acontece? A grande questão que impacta mais realmente é a demora no acesso. Então hoje a gente tem os tempos calculados dentro da nossa instituição, em especial entre o paciente vir numa primeira consulta, você indicar o tratamento com CAR-T e esse paciente receber, o tempo que a gente tem é de 120 dias, 4 meses. Então, ou seja... Eu ia falar 2 e já estava achando muito. Pois é. Antes disso, no final do ano passado, a gente tinha feito essa conta, estava em 101 dias, agora aumentou para 120. Por que aumentou? Porque a gente acredita que o acesso está um pouco mais difícil, mais questionamentos, né, toda essa questão. Então, o que acontece? Quando você indica, por exemplo, para um paciente que passou numa consulta com você, ele tem um perfil muito bom para fazer. Se por um acaso o tempo passa e o paciente aconteça, né, algumas intercorrências, esse paciente deteriore clinicamente, os desfechos que você espera 4 meses depois, se o paciente piorar, a doença avançar, infelizmente eles são piores. Puxa, é verdade. De repente ele nem consegue mais fazer o CAR-T, né? Exatamente, porque o que acontece? Antes a gente tinha muito um conceito chamado terapia ponte. A terapia ponte verdadeira é quando você já tem a data para o CAR-T ser infundido. Se você não tem a data, agora lá nos Estados Unidos eu ouvi um novo termo que é a terapia holding, que é a terapia para espera, exatamente. Então a terapia holding ela vem para isso. Então hoje, se você tiver uma expectativa de um paciente que você consiga mantê-lo nessa terapia holding durante esse tempo, é o paciente que você deve considerar fazer o CAR-T. E a gente tem bispecífico também. Então, assim, a grande questão que eu acho hoje é que, assim, a gente tem que olhar para o paciente e ver se realmente ele consegue tolerar esse tempo para que, de fato, a gente consiga programar e planejar o tratamento dele.
Se por um acaso ele não tolerar o tempo, o bispecífico sim é uma droga muito importante. É uma terapia que também ela induz a respostas muito boas, né? E vão ter pacientes que vão ter uma necessidade imediata de tratamento, porque a doença vem de uma maneira mais agressiva e você não vai aguardar esse tempo. Então aguardar esse tempo realmente pode colocá-lo em risco. Você já sabe que a chance dele responder com uma terapia outra, pensando numa terapia holding, é um risco que pode acontecer, porque ele já muitas vezes traz na história dele a não resposta a essas drogas, né? Então acho que a grande questão hoje é a gente planejar isso, você olhar para o paciente e falar assim, olha, realmente esse paciente ele tem condições de aguardar. Agora aquele que não tiver condições de aguardar, você vai ter que intervir antes de começar o tratamento. Tenho certeza que o ano que vem a gente vai voltar aqui com mais notícia boa sobre esse assunto, porque a gente vai tendo mais, né, experiência, e a gente está muito ansioso para ter os pacientes de mieloma tratados com CAR-T. Não, nós também. Agora, um lado bom disso, eu vou te falar o que é, Cris. É o seguinte, tanto os pacientes de linfoma quanto os pacientes de mieloma, no que se refere ao manejo dos eventos adversos que a gente tem peculiar com CAR-T, então a liberação de citocinas, o evento neurológico que pode dar síndrome de neurotoxicidade, isso tudo, lá no Camargo a gente fez a nossa 27ª infusão de CAR-T agora recente, das 27, 8 são de pacientes de mieloma do estudo clínico, e ainda tem mais pacientes para receber. A gente vê que hoje os nossos dados de manejo desses eventos adversos são todos muito bons. Então, ou seja, os centros brasileiros que estão começando a fazer a terapia agora já estão realmente entrando numa fase que sabem manejar os eventos adversos. Os pacientes eles conseguem sair bem da internação do CAR-T. O problema vem depois, porque se você indica para fazer com a doença muito avançada, a chance da doença voltar depois do CAR-T ainda assim é alta. Então, ou seja, a questão Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Não é só no CAR-T, é em tudo, não é? Exato. Eu lembro que antigamente, gente, 20 anos, a IMF está fazendo, antigamente, a conduta era assim, vamos guardar o que é novo para depois, né? Vamos usar o tradicional. Cansava de ouvir isso, né, dos médicos. Olha, hoje é o contrário, né? Dá tudo que você tem de melhor na frente, porque o resultado vai ser melhor. Então, isso foi na minha opinião, eu que estou olhando como leiga de fora, foi uma mudança de 360 graus. Com certeza. Porque mudou, você lembra do nosso discurso de antes? Que os médicos, a Juliana está aqui ouvindo a gente ali assistindo o nosso primeiro episódio. A gente sempre era orientado a explicar, calma, na hora certa, agora não é tua vez, que bom que não é tua hora de tomar medicamento X. E hoje a gente vê o contrário, né? De luta para melhorar o tratamento de frente, o tratamento inicial do paciente. E você sabe que no mieloma tinha muito esse conceito pelo seguinte, né? Porque tinha aquele raciocínio, a doença a gente sabe que ela não tem cura, a doença quando ela é assintomática você espera, você não trata. Aí depois vinha o mesmo conceito, não, então vamos aguardar, né? Então, se você descobre, então primeiro a gente usa, né, o que não é o mais importante, deixa o mais importante para depois. Só que eu acho que o mieloma foi o primeiro a quebrar essa regra pelo seguinte, quando começou a mostrar que é uma doença que ela não tem um clone único, ela tem vários clones e que os clones eles são selecionados a cada linha de tratamento. Ela pode mudar, né? Vai Exatamente, mudando. então, ou seja, e muitos pacientes, quando você acaba deixando para depois, o depois não existe. Infelizmente, a cada linha que você passa, você pode perder pacientes. Porque às vezes a doença ela vem mais agressiva e às vezes os pacientes não toleram um novo tratamento ou infelizmente acontece, né, de ter complicações fatais relacionadas à progressão da doença. Então, isso tudo foi mostrado já em diversos estudos e aí isso ganhou força para... Acontece exatamente isso, a droga nova ou a terapia nova, no caso do CAR-T, ela é testada numa necessidade não atendida. Aí depois ela vem para as linhas mais precoces, começa a ser comparada com as terapias padrões do momento, mostra que é superior e aí ganha a nova indicação. E qual é a sua expectativa? A gente está chegando aqui no final do nosso papo. Qual é a sua expectativa com CAR-T-cell e mieloma? O que o doutor Jair acha? Olha, Cris, então vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que a gente já tem é o seguinte, o estudo que foi apresentado ano passado, que para pacientes de 1 a 3 linhas prévias de tratamento, mostra que é o resultado mais impactante que a gente tem. Então hoje, por exemplo, para o paciente que a gente considera já a primeira linha, cada vez mais você combinando os principais agentes que disponíveis, né? Você já combina anticorpo monoclonal, você já combina imunomodulador, já combina inibidor de proteasoma. Então, ou seja, essas terapias quádruplas na primeira linha, paciente progredindo na sequência, hoje o CAR-T vai muito bem para esse perfil de paciente. Então, está vindo para uma segunda ou terceira linha, tá?
é o que a gente imagina que seja o melhor dos cenários para a gente poder utilizar. Porque o paciente de quinta linha, sexta linha, ou seja, que era a aprovação que tinha nos Estados Unidos, e é os dados dos primeiros estudos, funciona também, funciona muito bem. Só que a gente sabe que não muda o curso da doença incurável e a gente sabe que mais cedo ou mais tarde esses pacientes recaem. Então, esses dados agora, de você utilizar nas primeiras recidivas, isso já é uma realidade, é onde que a gente espera posicionar o CAR-T aqui. É onde, inclusive, a gente tem discutido mais internamente dentro do nosso serviço, que é onde que a gente possa beneficiar mais os pacientes. Agora, o contexto da primeira linha vai chegar assim, tá? Então, assim, esse estudo que a gente está participando agora vem para pacientes, a princípio, inelegível para o transplante autólogo. Por quê? Porque o conceito de ser inelegível ao transplante autólogo não é o mesmo de ser inelegível ao CAR-T. Tá? Isso é muito importante ser enfatizado, porque o transplante autólogo ele trabalha com conceitos de quimioterapia em dose alta e você tem mais efeitos tóxicos por conta disso, né? Mais efeitos colaterais e que às vezes você impossibilita de pacientes numa idade mais avançada receberem. Agora, se você olha os estudos de CAR-T, tem pacientes perto de 80 anos e a própria vida real nos Estados Unidos, até alguns octogenários sendo representados em alguns estudos de vida real, que mostra que os pacientes sim podem receber. Então, acho que o primeiro estudo vai vir justamente para essa população de pacientes e já tem estudos na primeira linha comparando uma sequência de tratamento seguido de transplante para paciente elegível versus uma sequência de tratamento seguido de CAR-T. Então, a expectativa que talvez vem se colocando cada vez mais é se o CAR-T vai substituir o transplante autólogo no futuro. E esses estudos podem responder que sim, né? Então, eu acredito que talvez a realidade da primeira linha ela deve vir, né, para de fato beneficiar mais, utilizando mais precoce, e quem sabe isso já coloque uma certa pressão aí também para que a terapia seja mais acessível, né? E a gente consiga de fato moldar o mercado para que tenha sustentabilidade para tratar mais pacientes. Tá certo. Doutor Jair, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Cris. Prazer é todo meu. Com certeza a gente vai voltar aí ao longo desse ano para conversar mais sobre os estudos. E obrigada pela parceria, obrigada para você que ficou com a gente. Fiquem ligados que daqui a pouco tem mais. Obrigado.